Olá, tudo bem? Eu cheguei à conclusão de que nessa quarentena 100% das pessoas está precisando de algum tipo de ajuda, seja na forma de um abraço virtual, de um apoio moral ou até mesmo de uma doação. Mas e você? Você já ajudou alguém hoje? Se você não sabe muito bem como fazer isso, fica ligado nesse vídeo que eu vou passar algumas sugestões. Eu sou o Olê e você está entrando no Dark Room. Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado que esse vídeo não tem a intenção de ser uma bíblia definitiva de doações em épocas de quarentena. O que eu vou passar aqui são apenas sugestões e se você tiver mais alguma, pode deixar lá nos comentários, tá bom? Com o surgimento dessa pandemia e, consequentemente, com o isolamento social, a gente pôde perceber um crescimento exponencial de lives de todos os tipos. Algumas delas arrecadando toneladas e mais toneladas de alimentos, além de doações em dinheiro. Diante disso, a gente fica até meio perdido. Eu não sei quanto a você, mas eu mesmo não tenho como contribuir com todas essas iniciativas, por mais que eu tenha vontade. Então, o que fazer? A minha sugestão é que a gente reduza esse escopo e foque mais em ajudar as pessoas que estão mais próximas da gente. Por exemplo, quando aquele DJ que você gosta for fazer uma live e tiver um link para doação, faz um esforcinho e doa. Isso é muito importante e qualquer quantia ajuda, porque com o fim das festas devido à quarentena, os DJs perderam toda a sua fonte de renda. Se você não puder doar, pelo menos compartilhe o convite para assistir a live, convida os seus amigos, faz um story na frente da live dele, marca o perfil. E se você não tiver como acompanhar a live dessa vez, deixa ela tocando no fundo, lá numa aba do seu computador para contar a visualização, porque toda ajuda realmente é muito bem-vinda. Mas, sobretudo, eu queria lembrar que isso não custa absolutamente nada. Eu estou falando de um view, de um like, de um compartilhamento, de um apoio moral para uma pessoa que está ali dedicando todo o seu talento, todo o seu esforço, todo o seu amor para tentar tornar a sua vida um pouquinho melhor, nem que seja por alguns instantes. Isso não vale nem o teu like? E por falar em artistas, faz pouco tempo fui acompanhar o trabalho de um amigo meu que faz um conteúdo maravilhoso voltado para a comunidade LGBT e eu fiquei chocado com um pouco de audições que o trabalho dele tinha. Mas veja bem, antes de eu apontar o dedo e dizer que você não deu o seu view, eu admito que eu mesmo tinha acompanhado o trabalho uma ou duas vezes e tinha deixado o assunto para lá. E daí eu fiquei pensando, tá, e o que eu posso fazer? Aí eu tive uma ideia, eu peguei um celular velho que eu tenho aqui e eu criei duas playlists, uma no YouTube e a outra no Spotify, onde eu coloquei o trabalho desse amigo com mais de outros conhecidos que produzem conteúdo LGBT e que estão muito longe de conseguir o mesmo tanto de visualizações de uma Pabllo Vittar ou de uma Aretusa, por exemplo. Então eu deixo essas playlists tocando em looping aqui no meu celular. E eu não vou citar o nome desses artistas, porque sempre vai ter alguém para insinuar que o tanto de views que o trabalho deles tem se deve a eu fazer isso com o meu celular. Mas quem dera eu tivesse o poder de sozinho aumentar aquela quantia de visualizações o tanto que eu gostaria. E é por isso que eles precisam também da sua ajuda. Então eu sugiro que você crie uma playlist dessas e deixe o link aqui nos comentários, que é para as outras pessoas também poderem reproduzir esse conteúdo. E só para constar, para contar o view no YouTube, você não pode deixar o volume no mudo e o vídeo tem de estar sendo exibido na tela. É por isso que eu uso esse celular velho, eu deixo perto do meu computador e sempre que eu lembro eu vou lá e dou o play. Isso também não é um compromisso assim que eu me cobre, que eu não posso esquecer. Tem dias que eu esqueço, tem dias que eu toco só uma vez, tem dias que eu toco duas vezes, mas sempre que eu posso eu tô lá ajudando. Por fim, a gente precisa falar de algo que é muito importante. Como você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu suponho que você tenha algum nível de privilégio. Mas existem outros LGBTs que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, e isso foi ainda mais agravado com essa questão da pandemia. Se você gostaria de ajudar nossas manas, existem várias ações nesse sentido. Eu levantei aqui apenas algumas delas, focadas na cidade de São Paulo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link para todas essas iniciativas, assim você pode fazer a sua própria pesquisa e ver com qual delas você se identifica mais. E se você souber de outras iniciativas tão bacanas quanto essas, por favor, cita aí nos comentários, tá bom?
Por exemplo, nós temos o coletivo Arouchianos, que atua aqui no centro de São Paulo e arrecada doações para comprar cestas básicas para a população LGBT que ficou sem fonte de renda durante essa pandemia. Esse coletivo é encabeçado pelo Elcio e conta com o apoio do Lindsay, que é aquele ator que faz a Xuxeta. Eles também têm uma casa de acolhimento recém-inaugurada, então toda ajuda sempre é muito bem-vinda. Já o projeto Séforas é organizado pela Jaque Chanel e tem o foco em distribuir refeições solidárias para pessoas em situação vulnerável. Isso inclui aí LGBTQIs, travestis, transexuais, crianças, mulheres e idosos em situação de rua. Eu acho esse projeto maravilhoso porque ele é tocado na sua maioria por pessoas trans e eles atuam mais ali na região do pátio do colégio. A Casa Chama, por sua vez, faz um trabalho muito interessante também. Eles são um espaço coletivo que promove inúmeras ações socioculturais focadas em artistas transvestigêneres. E além de prestar apoio para essa parte da população LGBT, eles fazem um trabalho gigantesco de distribuição de cestas básicas. A Casa 1, por sua vez, eu acho que é um dos projetos mais conhecidos por todo mundo, e eu não poderia deixar de citá-los. Eles têm uma república de acolhida, um centro cultural e uma clínica social. Eles trabalham com o sistema de financiamento coletivo e têm um projeto bastante abrangente para a população LGBT. Por fim, temos a Casa Florescer e o Casarão Brasil. Ambos são centros de acolhida, ou seja, além de dar moradia e alimentação para LGBTs em situação de vulnerabilidade, eles também prestam uma série de assistências, como por exemplo, acompanhamento psicológico, cursos de capacitação e etc. Caso você não tenha muita ideia da extensão que uma simples ajuda possa ter na vida dessas pessoas, eu sugiro que você acesse o perfil da Casa Florescer, porque lá tem uma série maravilhosa de depoimentos de pessoas transvestigêneres que contam como que foi a sua experiência de acolhida na Casa Florescer. Nesse sentido de ajudar a nossa comunidade, eu sugiro também que você acompanhe as nossas lideranças, como por exemplo, a Silvete Montilla e a Renata Peron. Elas sempre estão promovendo ações para arrecadar cestas básicas e para ajudar em tudo que tiver ao seu alcance. Então elas são boas referências nesse sentido. E mais uma coisa, como esse ano a parada do orgulho LGBT foi virtual, eu sugiro que você pegue uma parte desse dinheiro que você gastaria com alimentação, com hospedagem e com festas e que você doe para alguma dessas iniciativas. Aí assim você pode fazer a sua própria parada LGBT, só que uma parada consciente. Eu sei que tem muitas pessoas criticando a parada do orgulho LGBT esse ano, mas assim, o que a parada fez ou deixou de fazer é um problema deles. Eu acho que a questão aqui é o que você e o que eu podemos fazer. Para finalizar, eu gostaria de deixar registrado aqui que esse vídeo não é para posar de eu olê, que nobre ajudador de pessoas. Muito longe disso, porque esse vídeo não é sobre o que eu faço, mas sim sobre o que você pode fazer. Eu mesmo sempre acreditei na máxima de que sua mão direita não veja o que faz a sua mão esquerda. O que isso quer dizer? Eu acho que se você faz uma ação e você posta isso na internet e recebe um elogio por conta disso, então a sua recompensa já está toda aí. E eu sempre vivi dessa maneira. Porém, durante a quarentena, eu tenho observado algumas reações das pessoas. E eu cheguei à conclusão de que quando você manifesta o apoio para alguém na internet e as pessoas veem o seu post, você está fazendo o quê? Além de incentivar aquela pessoa a continuar fazendo o que ela faz de bom por todos nós, você também está dando um exemplo positivo. Você está incentivando outras pessoas a agirem como você. Você está naturalizando um gesto, está naturalizando uma atitude. No fim, o que eu gostaria mesmo é que você percebesse o quanto é simples e o quanto é fácil ajudar os outros. Eu mesmo não consigo ajudar todos os dias, mas eu ajudo sempre que eu posso. Então, se você também fizer a sua parte, por mais que você não consiga fazer muito, pode ter certeza absoluta de que esse pouco já ajuda bastante. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Por favor, se você puder, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro das próximas atualizações. E se você quiser saber melhor sobre o que se trata esse canal, tem um outro vídeo publicado aqui que se chama Dark o quê?, onde eu falo justamente sobre isso. E no próximo vídeo, só para adiantar, eu vou falar sobre Pink Money e sobre pequenas atitudes que a gente pode tomar para nos fortalecer como grupo e como comunidade. Tá bom? Muito obrigado pelo seu view, um grande beijo e até o próximo.